Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria Andari Top, o seu blog Santo Nome e o blog Vídeo Imagem e Som. Você que me acompanha de longa data, fico muito feliz e agradecido por isso. Pessoas que nos acompanham desde a época do Orkut, do Erro Grupos, Erro Respostas. Obrigado a você que participa aí das nossas plataformas, você que inscreveu-se recentemente no nosso canal, muito obrigado. Você que acompanha a gente desde outros meios aí, obrigado a você. Você que escreveu-se recentemente, meu muito obrigado. Você que me conhece do front, do corpo a corpo, do pessoa a pessoa, há mais de 32 anos, meu muito obrigado. Bem, meus amigos e minhas amigas, eu queria falar um pouco sobre os acontecimentos dessa semana que passou, a discussão aí entre o Alan dos Santos e o Renato Trezontão, né? Foi, né, todo mundo comentando, enfim, né? Tem o pessoal que gosta da carniça, né? É os urubus, né? Que cada um tem um lado e vai fazer ponderações e considerações através desses lados, né? Em certa medida, cada um vai ter sua razão aí, mas nosso papel aqui é falar um pouco sobre isso aqui. Mas antes disso, eu queria citar para vocês aqui um pedagogo romeno que durante um tempo acompanhou Piaget, depois ele se desvencilhou de Piaget, foi para outros caminhos e fez um trabalho maravilhoso. Eu conheci o Robert Feuerstein através do True Outspeak, do professor Olavo de Carvalho, né? E quando eu fiquei aí no Orkut, navegando pelo Orkut na época, né? Faz muito tempo já, o Orkut estava para acabar no Brasil. Eu salvei todas as postagens que eu vi sobre os 28 defeitos da inteligência, tá certo? São 28 defeitos da inteligência. Então, quando a pessoa vai analisar alguma questão, sempre tem as paixões, sempre tem as limitações da nossa compreensão, os limites humanos, né? E às vezes o julgamento que a pessoa faz, numa medida ela vai acertar aqui, acolá, e aqui é complicado. Então, nos 28 defeitos da inteligência, Robert Feuerstein trabalhou com pessoas aí, eu estou falando das pessoas que estão julgando eles, tá? Que possa ser que alguma medida, né? A gente tem que ficar atento a essa questão, uma percepção. A briga mostra que eles são humanos, que eles estão cheios de falhas. As pessoas querem sentar e comentar em cima de uma sujeira. É perfeitamente normal, é natural, isso aí é comum. Né? A pessoa vê a sujeira do outro e ela tenta analisar aquela sujeira. E as qualidades? Então, na nossa fala de hoje aqui, a gente quer analisar todas as questões aqui, tá bom? Para você do outro lado aí. São nossas considerações. Eu gosto muito do Alan dos Santos, gosto muito do Renato Trezoitão. O Renato Trezoitão tem uma questão ali que eu acho não, tenho certeza, o Bitcoin, esse papel que ele está fazendo, né, com uma salvação aqui, desse plano aqui, enfim, que pode ser a salvação, mas eu diria que vou analisar isso aí através de uma perspectiva eterna, da eternidade, né? Quando você está conectado com o eterno, quando realmente você está conectado com o eterno, com Deus, né? Esse mundo para você não faz mais sentido. Esse mundo é temporário, o Bitcoin é temporário. Tá certo ou não? Nossa vida é temporária. Então o que sobra é o eterno, o mundo espiritual. Eternidade, conhecimento, eternidade, bem-aventurança e atividade. Ananda Maya Vyasa. Satit Ananda. Ananda Maya Vyasa. Dentro das tradições milenares indianas, é um pacote grande que você tem aí os Sadarshans, que são 6 pontos de vista filosóficos, que são ortodoxos, você tem os heterodoxos, que são 3, você tem o Tantra, você tem o Sikhismo, você tem várias questões aqui dentro desse escopo aí total. Beleza ou não? Então, nos 28 defeitos da inteligência, você tem o primeiro, ó, percepção confusa, comportamento investigativo não sistemático, impulsivo e equivocado, é o 2. Falta ou debilidade de ferramentas verbais capazes de discriminar objetos, eventos, relações, não possui nomes apropriados. 4. Falta de
ou debilidade, de orientação especial à fala de sistemas estáveis, de referência, delimitam o estabelecimento de uma organização topológica e euclidiana do espaço. Interessante isso. São 28 aqui, meu amigo e minha amiga, tá certo? Aí você tem aquelas funções que vai delimitar aquela questão cognitiva, né? E outras questões de cunho aí quantitativo, tá certo ou não? Então são 28 ao todo, beleza? Isso aqui tá no meu blog. O professor Olavo de Carvalho, obrigado, professor Olavo de Carvalho, citou meu blog. Ele fez um artigo para o Diário do Comércio e ele falou sobre as 28 deficiências da inteligência e ele usou o nosso blog como fonte ali, que eu guardei o seu próprio material e citei, deixei bem citado a fonte, e outras pessoas pegaram e estão dando os nossos créditos para nós aqui. Muito obrigado, né? Eu agradeço demais. Então, você tem essas deficiências da inteligência, tá certo? É muito comum a gente ver pessoas que o brasileiro tem um QI 80, caramba, beleza, vamos que vamos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E também tem a questão aí, que eu queria entrar aqui, meu amigo, minha amiga, para falar sobre uma coisa aqui que é importante, né? Dentro da superdotação, de altas habilidades, nós temos aí muitas coisas que as pessoas parecem que mas não é, né? E a gente vê, tem aquela questão de intuição, precocidade, né? Tem aqui pessoas que têm talento, tem criatividade, tá certo? Tem a pessoa que é gênio, superdotado, brilhante, precoce. Então, prodígio. Todas essas questões aqui é do universo da inteligência. Cada um tem a sua questão. Às vezes, pelo esforço próprio, você pode chegar a se tornar interessante, né? Ou a pessoa que, né, tem um talento genuíno, enfim, a pessoa com algum esforço, ela consegue, num tipo de assunto, ela consegue, né, se desenvolver e ter um certo talento para aquela questão. Talento, então, você pode, né? Então, sobre o Renato 38, uma pessoa muito inteligente, que vem falando há muitos anos aí sobre o Bitcoin, sobre a rede que está tentando criar, né, para substituir essa internet que está aí. Quando essa internet for substituída por essa internet, que o Bitcoin vai ser utilizado aí, vai ter maior capilaridade, aí vai ser mundial a questão, né, tá certo? E aí, no caso, a própria internet vai ser mais livre e mais descentralizada. Ainda não estamos nesse nível, tá bom? Você tem certos mecanismos aí que você pode... Nostr, você tem o Nostr, se não me engano, você tem aí o VPN, você tem vários mecanismos para você conseguir ter a sua privacidade. Tá certo ou não? Tem os seus e-mails, enfim. Só que com a internet, essa internet de outra geração que está chegando aí, ela vai ser descentralizada e vai ser individual. Então você vai ter a sua individualidade preservada. Beleza ou não? Acho muito interessante, muito bacana esse trabalho. Eu não vou nunca contra um trabalho desse. Nem todos serão salvos, eu acredito nisso. Então, quem vai ouvir essa mensagem, beleza, tá tudo certo. Eu acho que ele tá certo desse ponto aí. Sobre aquela questão do Bolsonaro, sobre o Pix, todas as pessoas que deram Pix pro Bolsonaro, o seu CPF está registrado, enfim, então você pode prejudicar essas pessoas. Eu acho que nessa parte aí, enfim, ele tem algum ponto de razão, mas todo o mal que acontece nesse mundo e no Brasil, você atribuir, você tem vários fatores, você tem várias variáveis, vamos falar sério. Quantas variáveis tem para uma questão acontecer, pô? Pelo amor de Deus, né? Para o evento acontecer, quantas variáveis são possíveis e demonstráveis aí? São várias, não é verdade ou não? Então, cada um tem a sua culpa. O Bolsonaro tem suas limitações, tudo certo, cometeu erros, cometeu acertos, tem erros também.
e alguns desses erros aí, né, resvalaram na gente aqui, tá tudo certo, né? Agora, toda hora, todo momento, o cara fica falando que o cara fez isso, fez aqui, pô, meu irmão, beleza. O Brasil tem 210 milhões de habitantes. Todo mundo vai comprar Bitcoin? Não vai. Tem pessoas que estão pensando no prato de comida para comer, né? Essas pessoas não vão. Qual que é a alternativa que temos para essas pessoas? Tá certo ou não? Então, aquela coisa de você querer se salvar, né? Beleza, você quer economicamente, você vai estar, entre aspas, né? Salvo, protegido o seu dinheiro, mas e aí? O reino que você tem desse mundo não é. Então, voltando àquele ponto, dentro das tradições milenares indianas, da cultura védica, da autorrealização, a pessoa é indiferente a assuntos materiais, quando ela chega naquele nível mais elevado. Enquanto ela não chega nesse nível elevado, ela vai tendo essa questão ainda, está presa aos limites materiais, que fazem parte. E cada vez que você vai se desvencilhando disso aí, certas necessidades do corpo, da mente, certas questões, você vai diminuindo essas tendências, tá certo? Os animais, por exemplo, eles dormem, eles comem, fazem sexo, se reproduzem, se defendem, não é isso não. O ser humano também faz essas coisas, só que o ser humano ele tem a capacidade de pensar sobre as coisas. É a razão. E dentro da Grécia, da cultura milenar grega, né, nós temos aí a questão da razão ratio, tem duas distinções aí, né? Tem a razão propriamente dita, que é prática, a razão prática, e tem a razão prática, que é a poética. A poética é aquela questão de você, aquela razão prática, dentro da poética, na poesia, poética, significa aquela questão de você fazer coisas, por exemplo, trocar o pneu de um carro, você tem alguma habilidade específica que você está usando no momento aqui. E a razão prática é aquela questão que você volta para si, para o homem, para o ser humano. Você é um mamífero, você é um ser humano, você é uma espécie tal, beleza. Qual que é o projeto humano? Você foi criado para quê? Qual que é o projeto? Você tem que ser o quê? Qual que é o seu, né, aquela coisa antológica do devir, né? Então, o homem é um projeto. Quando você faz um computador, é um projeto que vai ter uma função. Então, o ser humano, quando chegou naquela questão humana, ele tem uma questão, o sentido da vida. Compreende a questão? E aí que entra a razão prática. Trabalhar em função disso. Porque, em última instância, aquela pessoa que acredita fielmente, que nem, por exemplo, quantos católicos aí no passado foram jogados na cova para os leões, mas não abjuraram, eles acreditavam nisso aí, eles morreram assim e foram para o céu. Né? E fé quer dizer, Chandra Vishasakare Sudrida Nishchai, Krishna Karma Kaile, Sarvakarma Kritahai. Fé, se o Chaitanya Mahaprabhu explica no Chaitanya Charitamrita, que é confiança inabalável em algo sublime. Tá certo? Confiança inabalável em algo sublime, que não vai te decepcionar. Muitas coisas desse mundo material nos decepcionam, mas em Deus não vai ter decepção. E aí a gente cai naquela questão ali da liberdade e do livre-arbítrio. O que é liberdade e o que é livre-arbítrio? Nós podemos... Santo Agostinho, ele dava o exemplo, né, no livro As Confissões, se não me engano. Não tenho certeza, tá? Posso ser que seja um outro livro, mas eu acho que é esse, eu acho que é esse. Mas enfim, comenta aí embaixo nos comentários aí, né? Dá uma verificada nessa questão. Então, Santo Agostinho, Santo Agostinho, é isso mesmo? Ele dizia o seguinte, que liberdade e livre-arbítrio era como se fosse Adão e Eva no paraíso. Eles estavam no paraíso, beleza? Estavam no paraíso, tudo bacana, tudo bem bom ali. Não come esse fruto proibido. Então, a liberdade é a escolha de comer a maçã.
E o resultado depois de comer a maçã foi o quê? Você saiu do paraíso e foi à labuta, e começou a labuta, trabalhar para o seu próprio sustento, enfim. E essa saga que nós chegamos até os nossos dias, beleza ou não? A liberdade foi aquela escolha. Então, a liberdade você tem uma pequena independência de escolher certas questões ali. E o resultado nem sempre é bom. E o supremo bem, que é Deus, quando você escolhe, o resultado das suas escolhas pode parecer aos olhos das pessoas comuns, né, uma má escolha. A pessoa escolheu não abandonar Deus e foi jogada na cova para os leões, morreu acreditando nisso. E ela foi para o paraíso. Então, se você olhar a eternidade, ela conquistou a eternidade, beleza ou não? Agora, você abjurar Deus e ir para o inferno, ou na temporalidade aqui para baixo, aqui não é uma boa escolha. Então, nós temos que partir desse princípio, dessa questão de o supremo bem. Beleza ou não? Então, nesse sentido, aí, o livre-arbítrio é essa escolha da questão do supremo bem. Aquilo que vai te trazer um bem permanente, né? Mais duradouro. E depois tem várias gradações dessa questão até chegar ao supremo bem de Deus, que é a eternidade para todo sempre. Beleza ou não? Essa é uma coisa. Então, nesse sentido, você vender, eu que acredito, tenho convicção das tradições milenares indianas. Você aí com as suas tradições aqui, né? Admiro muito os católicos, tá? A Igreja Católica e outras também, né? Enfim, você tem as suas convicções aí, né? Então, você depositar em uma única questão toda a sua... ele dá exemplos interessantes da humanidade que descobriu a luz, enfim, mas são salvações momentâneas, temporárias, que a pessoa se deu bem materialmente falando, mas eu quero ver espiritualmente falando o que acontece. Então, essa questão que a pessoa pode ficar fanático, às vezes do jeito de falar, passa um pouco de fanatismo, né? Que é a única salvação, e eu não acredito numa única tábua de salvação. Pode ser que é um fator de libertação, concordo, acho justo, mas vender que é o único meio, que não tem outro meio, tem outros meios, tem outras alternativas, tem comunidades aí, outras questões que você vê por aí florescer pelo mundo aí, né? Comunidades descentralizadas que vivem isoladas do mundo, então você pode, tá certo ou não? Beleza? Por quê? Porque concordo com o Renato 3, ou então que em algum dado momento, esse sistema que aí está, meu amigo, minha amiga, esses donos do mundo aí, esses metacapitalistas, donos do dinheiro, que trabalham na especulação financeira do mundo, eles sabem que esse sistema vai colapsar. Por isso que eles querem diminuir a população, querem controlar a vida das pessoas, quem tem direito de ter o que ou não. Eles querem, mesmo que diminua a população, mesmo que o sistema entre em colapso, eles não querem perder. Eles estarão sempre no controle. Eles acham, eles fizeram todos os cálculos, fizeram todos os estudos para chegar nesse fim, que eu não acredito que irá chegar. Esse pessoal vai fazer um grande mal ainda, mas eu não acredito que a mente humana consiga controlar certas variáveis aí que estão além da compreensão dessas pessoas, porque Deus, o supremo bem, é imponderável. Ele não é atingido pelo pensamento humano comum, material. Ele é espiritual. O material depende do espiritual. O espiritual é independente. Nós somos almas espirituais, tá certo? E Deus é a alma suprema. Tentar compreender ele com a minha ótica aqui é complicado. A gente não consegue nem entender nosso próximo, por exemplo. A pessoa quer analisar o próximo, tem um aluno do professor Lávio Carvalho que ele fala muito sobre isso, né? Ele tenta analisar o próximo como com seus instrumentos. Não analisa o próximo como o próximo com os instrumentos do próximo. Aí você vai entender o próximo. Não é isso não. Enfim, então, o Renato 38, de certa medida aí,
ele tem a sua contribuição a dar, eu vejo assim, a gente tem que ser maduro. Essa questão, esse ressentimento que ele tem com o Bolsonaro e essas questões que ele fala, beleza, tranquilo, acho bacana. Meu irmão, mas é o seguinte, meu irmão, virar página. Já tá ficando enjoativo isso aí já sabe, já, beleza. Né? Agora, ele só errou, não deu nenhuma contribuição, né? Administrativamente falando, você acha que ele teve só falha, beleza. Mas tem certos pontos aí que ele deu sua contribuição. Tá certo ou não? Por quê? Ele levou uma facada. Que muitos acham que são fake, é fake. Olha que loucura. A família é vulnerável. No Brasil a gente sabe como que é o sistema, né? Então, é complicado. Então, nem 8 nem 80. Eu acho que a pessoa tem que ser, né? Sei lá. Mas enfim, ele tem alguma razão numa medida, mas não é 100%. Porque ele é um ser humano e é falho. Então a compreensão, como falei, tem 28 tipos de deficiência da inteligência, né? Às vezes a pessoa pensa que é um superdotado, mas não quer dizer nada. Não quer dizer nada isso aí, meu. Então, quer dizer que a pessoa em alguma questão, ou algumas questões, ele tem um entendimento, mas não quer dizer nada. Né? Então, falando sobre o Alan dos Santos, eu acompanho o Alan dos Santos desde 2014, se não me engano, para 2015. Né? Comecei a acompanhar o professor Olavo de Carvalho em 2012, né? Se não me engano, finzinho de 2012. E depois comecei a conhecer o Alan dos Santos ali. Depois apareceu o Terça Livre. Me ajudou muito o conteúdo dele. A academia lá que ele tem, os cursos que ele tinha ali, eu gostava muito, né? As lives que tinham, né, os entrevistados sobre, na pandemia, sobre as vacinas, a questão toda. Ele trouxe o Dr. Shiva, né, lá dos Estados Unidos, né, para bater um papo com os telespectadores ali. Foi muito elucidativa. Então, ele, com todo aí, as pessoas ficam tentando analisar o temperamento. O que eu quero analisar aqui não é o temperamento do Alan. Tem que separar as coisas, meu amigo. Você, entendeu? Ele tem um temperamento, 3/8 também tem um temperamento, né? E cada um tem sua contribuição no universo, que tem várias variáveis, beleza ou não? Eu enxergo assim. E o Alan dos Santos, né? Ele ficou daquele jeito. Quem viu, né? Aqui, né? Muito bravo por aquele detalhe de que aqueles pics que foi enviado, você expôs as pessoas que deram pics para você. E essas pessoas serão perseguidas. Aí que está uma questão, né? Por exemplo, o Renato 38, ele tem aí Bitcoin, ficou rico, ele sabe da situação da filhinha do Alan, o Alan ficou lá mais de 3 anos sem ver a família, e a filhinha dele precisando de tratamento, ele ficou no desespero. No Brasil, o Alan dos Santos recebeu a Polícia Federal na casa dele com a arma apontada para os filhos, para a esposa, né? Enfim, então, o Renato, então, o que você passou de perrengue aí? Me diz aí. Não sei. Comenta aí depois. Beleza ou não? Então você puder ter ajudado o Alan. O Alan, não faz o Pix não, irmão. Deixa com a gente que você pode expor. Você fez isso? Você fez o curso com o professor Olavo de Carvalho. Você pagou alguma coisa? Não. Mas depois que você ficou bem, você contribuiu. Não é assim não. Você podia ter feito uma questão de solidariedade à pessoa. Como você recebeu uma solidariedade, você usufruiu de certas questões. Então eu acho isso aí. Beleza ou não? Então não quero discutir o temperamento. O Alan às vezes é explosivo, ele é o temperamento, beleza? Isso aí pra mim pouco importa, meu amigo. Se o olho tá na sujeira, pouco importa, eu vou limpar e vou colher o que é bom. Colhei o que é bom. Então o Alan tem muitas coisas positivas. Na minha concepção, se você pensar diferente, meu irmão, tô um pouco me lixando, cara. Tá certo? Eu cheguei até nessa idade que eu tô agora, né? E a gente tem que amadurecer, né? Deu sua contribuição,
continuará dando sua contribuição. É uma pessoa, tanto o Renato Resultão como o Alisson são tementes a Deus. Isso aí faz parte do processo, o amadurecimento espiritual vai ocorrendo, é isso mesmo, tá tudo normal. Então o Alan tem sua contribuição com o Terça Livre ali, depois teve o canal fechado, ele falou sobre as maletas, falou sobre cada reportagem ali, muito interessante, que me ajudou muito, pô. E quantas pessoas, né, era um contraponto à mídia que nós temos aí, essa tradicional do Beautiful People. Então, eu não vou ser contra esses caras aí. Aí você vê os irmãos Altraub aí falando um monte de coisa aí, você vê um monte de outras pessoas falando um monte de coisa. Meu irmão, pode falar à vontade, um pouco me lixando para isso aí. Eu sei separar as coisas. Eles têm seus pontos positivos e negativos. Na ótica de alguns mais negativos do que positivos, pouco me importa. Tá tudo tranquilo. Que eles tenham uma contribuição, que eles impactaram a vida de algumas pessoas ou milhares de pessoas aqui no Brasil, tenho certeza que sim, os dois. Então, tenho meu carinho, meu respeito. Feito essas ponderações, faz parte, brigar, a gente briga com o irmão às vezes, faz parte, discussões, isso faz parte, é ser humano, mostrou que é ser humano. Esse pessoal que quer parecer muito limpinho, sabe aquele pessoal, eu nunca fui comunista na minha vida, tá ligado? Eu sou desde o... Não, mas o professor Lavo, ele é tudo isso aqui, mas ele foi como... Quer parecer muito limpinho, meu irmão, fuja desses... Meu irmão, a gente é ralé, cara. Ah, que essas pessoas... Você vai falar com o brasileiro, tem uma pessoa aí, né? Vou falar o nome. É que o brasileiro aí, você fala uma coisa, tem que desenhar que o QI do cara é tal. Meu irmão, pouco importa o QI, não. Tenta fazer um trabalho para ajudar essas pessoas a melhorar o QI. Você está fazendo isso? Não está. Então, você se acha superior. Se a pessoa tem um QI baixo, vai ter compreensão baixa. Qual que é a novidade? E a pessoa quer criticar isso, meu irmão. Dá um jeito de conseguir fazer essas pessoas sair disso aí. Essa para mim é a questão. Então, por isso que eu citei aqui o professor Robert Feuerstein. Os milagres dele. Pegou pessoas, crianças, vítimas de guerra ali, de maus tratos, né? Com perdas de neurônios e tal, e conseguiu tornar essas crianças super inteligentes. Então, há possibilidade. Quando eu vi o professor lá falar sobre ele, eu falei assim, cara, na faculdade eu fiz pedagogia, não vi esse cara, meu. Não ouvi falar sobre esse cara. Agora, de repente, está aparecendo mais por causa do próprio professor. Olha a contribuição do professor, né? Então, essas pessoas me deram contribuições. A lua pode ter mancha, mas ela brilha. Então, eu aprendi com o movimento Hare Krishna, da consciência de Krishna, aqui, extraia das pessoas o que é bom. Extraia o que é bom e também aquela questão de... as pessoas que são tementes a Deus, né? Ou as pessoas que nem sabem que são tementes a Deus, mesmo sendo ateus, né? Mas elas têm uma conduta, por causa de certas questões de outras vidas, eu acredito nisso, elas mantêm essa questão, elas não sabem por quê, mas elas têm uma coerência, uma firmeza muito forte interna, que tem uma bússola moral natural, que elas vão seguir um caminho correto. Então, a direita no Brasil, né, o termo direita e esquerda é incorreto no Brasil, no meu entendimento. Não existe direita de fato no Brasil, o que existe é o bolsonarismo, cara. E tem o anti-bolsonarismo, o antipetismo aí, né? E tem o pessoal progressista, é isso que nós temos, né? Nós estamos construindo ainda, então faz parte, né? Todo movimento que é novo vai ter essas questões aí, tá tudo certo, né? Vai aparecer um monte de pessoas querendo criticar um ou outro, mas eu consigo fazer essas ponderações, então continuo admirando os dois. No Brasil parece que é proibido se admirar, né? Então, até um bandido pode nos ensinar, né? Não faça isso. Bhaktivinoda Thakura. Por último, eu queria citar um artigo que foi produzido por Bhaktivinoda Thakur, né, na Índia, em 1880, as origens do sectarismo. Por que existe sectarismo? Enquanto a pessoa não é muito pura, sempre vai ter uma margem de sectarismo ali, tal, e a pessoa vai ter que se purificar disso aí. Beleza ou não? Então, meu amigo, minha amiga, é isso, né? Feitas essas ponderações, né? Vejo com naturalidade aí o que aconteceu. O Alan tem um temperamento sanguíneo, normal. O que vai fazer?
A gente já viu esses episódios às vezes acontecer, é assim, o Renato Resultado também, então tudo certo. Com o passar do tempo, com a evolução em certos pontos, às vezes a pessoa evolui, por isso que eu citei a questão ali da diferença, né, das graduações do talento, da criatividade, da precocidade, da intuição, de ser gênio, do superdotado, do brilhante, né, do precoce, do prodígio, né? Então tem várias graduações aí, cada um está no nível de evolução. Às vezes a pessoa é super inteligente a questão e uma questão emocional não é muito. E às vezes a pessoa que tem um temperamento sanguíneo pode parecer que a pessoa está, como vou dizer, que não tem uma inteligência emocional muito grande. Mas enfim, para mim, mostrou que é ser humano e está tudo certo, faz parte, né? Se o Alan ali, tenho certeza que com o passar do tempo, os dois vão evoluir e cada um, à sua maneira, eles vão, cada um porque são pessoas que são muito inteligentes e são pessoas que são coerentes, eles vão ser, pode não demonstrar depois, eles vão evoluir num pontinho ali, você tem que melhorar esse pontinho aqui. Você fala muito sobre Bitcoin, mas esse ponto aqui você tá viajando na maionese aqui. E você aqui também, você às vezes está derrapando aqui. Vamos olhar, então, tranquilo, segue o jogo, página virada. Quem quiser aproveitar dessa briga dos dois para fazer vídeo, para dar lição de moral, né, tá tudo certo. Vamos que vamos, cada um na sua. Né? Só sei que o mundo é temporário e existe o reino de Deus, o mundo espiritual. Eu acredito que não vai ter Bitcoin, vai ter nada disso. Eu acredito nos santos nomes de Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Através dos santos nomes de Deus você pode sair desse mundo, né? Não importa onde você esteja, você pode estar numa cadeia, meu irmão, você pode estar em qualquer local, né? Há mais de 5.000 anos atrás, na batalha de Kurukshetra, né? Os Kurus de um lado e os Pandavas do outro lado, da mesma família, hein? Os 100 irmãos, né? Duryodhana e os seus 99 irmãos, ele tinha 99 irmãos, ele era o primogênito, ele não queria ceder nada, não ia, quem tinha direito ao trono, o império, praticamente do mundo inteiro, eram os 5 Pandavas, que eram filhos de Pandu, que era irmão de Dhritarashtra. E os Kurus eram filhos de Dhritarashtra, mas Dhritarashtra era cego. E Pandu morreu. Quem que era o herdeiro? Os Pandavas. Mas Dhritarashtra cuidou dos sobrinhos, crianças, né? Falou que ia passar para eles quando eles chegassem à idade adulta e não passou. Muitos passos foram tomados para ter a paz, porque o Vaishnava, ele quer a paz. Vários passos foram tomados para ter a paz e não tivemos a paz. O que aconteceu? Na sessão Udyogaparva, a sessão do capítulo, o livro que vai falar sobre essa questão dos passos, Udyoga quer dizer passos que foram tomados, né, para a paz. Todos eles falharam. Krishna falou para Duryodhana, tá bom, você acha que eu vou interferir nessa guerra? E Krishna é a suprema personalidade de Deus. Você quer meu exército ou quer a minha presença sem que eu lute? Duryodhana, contando com a quantidade, contando com essa questão numérica, escolheu o exército de Krishna. E Arjuna escolheu Krishna como quadrigário. Então você vê essa imagem do Bhagavad Gita, Krishna como quadrigário, a suprema personalidade de Deus como quadrigário do seu amigo. Deus se torna servo da gente pelo serviço devocional. Bhakti Yoga, né? E no campo de batalha de Kurukshetra, Arjuna, ele praticou Bhakti Yoga no meio do campo de batalha de Kurukshetra. Nenhuma outra yoga, tipo de yoga, consegue fazer isso. Então, meu amigo, minha amiga, né, a autorrealização é a chave para nós aqui. Você vai ter a proteção com Bitcoin ou não Bitcoin, nenhuma solução material consegue resolver o problema da existência material sua, para que você saia desse plano e vá para o mundo espiritual. Beleza ou não?
Obrigado pela sua atenção até aqui. Citei lá a origem do sectarismo. Vou deixar essa questão, esse link desse artigo aqui, nessa publicação que você está vendo aqui. É isso aí, cada um tem sua contribuição. Eu acho que o movimento cresce como um todo. Nós aprendemos com nossos erros, nossos acertos e segue a vida que segue em frente. Tá bom? Duvide de tudo. Depois duvide da dúvida, estude hoje, porque amanhã pode ser bem tarde, viu? Até mais, tchau.